E hoje a gente fala direto aqui do Rio Grande do Sul, direto de um estado que vem sofrendo bastante, principalmente com a safra de verão deste ano. E a soja, mais do que outras culturas, tem também registrado bastante problemas. Aqui comigo está o Lucas Navarini, professor, pesquisador, justamente para ajudar a gente a entender o que aconteceu esse ano. Afinal de contas, Rio Grande do Sul teve lá o seu problema de estiagem prolongado, as chuvas estão voltando aparentemente agora, mas em termos de doenças, o que chamou a atenção e o que o produtor tem que entender, Lucas? Oi, tudo bem? É uma satisfação estar novamente aqui com Notícias Agrícolas e justamente essas safras, né, essas últimas 3 safras, o produtor tem que entender que elas, apesar de secas, tiveram algumas diferenças. Por exemplo, as 2 safras anteriores, a gente teve uma seca desde o início, né? Principalmente nas regiões do Paraná, do Paraguai, mais para cima, que plantam soja mais cedo, foi muito seco na entre safra também, que até atrasou a semeadura para eles. Então uma safra que não proporcionou uma boa sobrevivência e nem uma construção de inóculo de ferrugem da soja, que é a principal doença da cultura. Essa safra está diferente, essa safra para o Cerrado, para Santa Catarina, Paraná, tem chovido muito bem desde julho, né? E lá tem uma sobrevivência de soja voluntária, muita ferrugem já desde o início, estão sofrendo com muita ferrugem, que nos dá uma conjuntura diferente nas regiões onde teve estresse hídrico aqui no Rio Grande do Sul. Que as regiões onde sofreu com seca esse ano, o produtor tem o risco de perder produtividade por causa da seca e ainda pela ferrugem. Porque nós tivemos a soja como hospedeiro, o fungo está presente no ar e abundante, nós só não tivemos condição. E justamente essa condição de chuvas que voltaram a ter uma frequência boa agora em fevereiro, nos traz esse risco para final de março, né? Claro que existem lavouras de semeadura antecipada lá de outubro, que já estão, vamos dizer assim, meio que encomendadas, né? Não tem muito o que fazer, essas não vão sofrer tanto esse cenário, mas a soja de resteva de trigo especialmente, que tivemos uma grande área de trigo esse inverno no Rio Grande do Sul, ela tem uma propensão ainda em ter um prejuízo por ferrugem, não só pelas doenças que se conhece que ocorrem nas safras mais secas. O que você está alertando então é para essa retomada das chuvas que a gente tem visto acontecer aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Essa retomada das chuvas, ela vai reativar o fungo que estava ali escondidinho, é isso? Justamente, a gente não tinha condições de ter um avanço veloz de ferrugem, especialmente. Mas um exemplo, essas chuvas que tivemos em fevereiro, já surgiu muito oídio nas lavouras, septória e cercóspora, manchas, né? Então a doença ela está ali, ela está latente, afinal é só soja que a gente tem na mesma época de semeadura, são 20 anos de soja no mesmo local, então isso preserva esses patógenos nessas lavouras, que proporciona a presença deles. Nós não tínhamos um clima que favoreceu, e o produtor deve se atentar a um fato, como estava seco, ele acabou não enfatizando no manejo, muitos não manejaram direito, aplicaram atrasado, fizeram intervalos muito longos de aplicação, economizaram no produto, usaram produtos mais baratos, mais antigos, que não são fortes e efetivos o suficiente para o cenário de doença atual da soja. Então isso foi o que nós viemos de aplicações de janeiro até início de fevereiro. Fevereiro volta a chover numa planta debilitada, com uma má proteção, né? Uma não aplicação adequada de fungicidas, então com uma alta propensão de haver uma explosão, né, de doenças, como em algumas regiões do Rio Grande do Sul aconteceu, né, e realmente foram relatos de agora de final de fevereiro. A gente teve cenários do litoral, né, pegar de terra de areia até lá em Santa Vitória do Palmar, uma ferrugem extremamente explosiva, agressiva, produtores mandando fotos dizendo: ferrugem está moendo a nossa soja aqui. Por que a gente vê isso? É um cenário de não observação, de 2, 3 anos, ou até na metade sul, diria, que nunca viram ferrugem agressivamente e que no litoral choveu muito bem. Tem situações de soja de 80 sacos por hectare no litoral gaúcho esse ano, né? E a ferrugem veio. Aí, sob um manejo debilitado, realmente a doença parece ser muito explosiva, mas a gente tem que lembrar que a preventividade, os momentos de controle, a atenção ao avanço fenológico da soja, eu sempre digo isso, né? Tá seco, tá quente, mas o reloginho da soja vai continuar, ela vai florescer, ela vai formar grão, e a gente não pode perder esses momentos, né? A gente quer atrasar, a gente quer esperar uma condição adequada de chuvas, e a gente acaba perdendo, né? A soja vai embora, ela vai fechar o seu ciclo e a gente não participa, né, na proteção da planta para colher bem, né? Ô Lucas, mas tem o que se fazer agora? O que o produtor tem que se atentar nesse momento de virada de chave? Eu diria que na soja de resteva de trigo, que ele vai colher lá em abril,
ele tem que dar ênfase no manejo da ferrugem, sem abrir mão ao manejo da cercóspora especialmente. Se ele vir aqui para o Planalto, com uma área um pouco mais alta, mais fria à noite, um pouco mais de amplitude térmica, ainda entra o oídio no jogo. E hoje muita atenção ao espectro de controle. A gente tem muito produto que é altamente efetivo em ferrugem e não controla o oídio, por exemplo, ou não é forte em cercóspora. Então, inevitavelmente, ele vai ter que entender bem das misturas que ele vai fazer. E o segredo é esse, são misturas. Ele não vai poder usar um produto só, né? Ele vai ter que associar com o protetor multissítio, especialmente. E eu diria por recado assim final, dizendo que a ferrugem é assim, vai ter safras que ela vai estar aí, vai ter safras que de fato ela não vai estar, mas a mancha, a cercóspora especialmente, desde o sul da metade sul do Rio Grande do Sul até aqui, Passo Fundo, Vacaria, cercóspora tem sido o grande desafio de manejo de doenças na cultura da soja, presente em todas as safras, todos os cenários que a gente tem vivido aí. Pois é, isso me chama atenção para uma questão. A soja já está desenvolvida e a cercóspora, teoricamente, está lá na safra desde o início, ou seja, está presente no bacheiro. A aplicação também tem que ser eficiente para acertar esse fungo que está lá embaixo, né? É, justamente, um cenário que o produtor vê, ó, uma soja que é de dezembro, por exemplo, pegou essa chuva, ela levantou, né? Ela brotou, ela botou folha, tem alguns casos quase fechou linha, né? Então, a chuva realmente foi um insumo muito bom que a soja vigorou, né? É a mesma coisa para a doença. E a gente não vê dessa mesma forma, né? Essa chuva vai fazer a doença acelerar brutalmente nesse cenário, porque a soja, a planta estava debilitada. Então ficou fácil para a doença agora. Por isso a gente tem que dar mais ênfase nas ferramentas de controle químico para conseguir extrair um bom resultado de safra ainda, né? E um ataque no terço baixo da planta, no bacheiro da planta, é perda de produtividade, né? Muito, porque hoje a gente pegar essas variedades novas, hoje eu diria que até mais de um terço do potencial produtivo delas está na metade de baixo. É onde elas têm o maior número de vagens, maior número de galhos, o grão mais pesado, normalmente a metade de baixo da planta é mais pesado que a da metade de cima. Então, realmente é a porção da planta mais relevante hoje para dar ênfase no manejo de fungicidas. Portanto, atenção você produtor, principalmente você que está vendo a chuva retornando. O retorno da chuva traz vigor para a planta, mas traz também o fungo mais ativo ali, participando mais. Justamente, o risco das doenças, né? Vamos dizer, você teve um problema que vai afetar teu resultado, vai colher ali 50, 60 sacos por hectare em algumas condições difíceis, mas lembre que é fácil hoje, mesmo com o oídio cercóspora, você ter um prejuízo na ordem de quase 10 sacos por hectare. E entrando ferrugem até mais do que isso. Então é o alerta que eu fiz no início da nossa entrevista, né? É um ano difícil, um ano ruim, mas é aqueles anos que já aconteceram no Rio Grande do Sul, no ano de seca e além de seca com doença. Você pode perder pelas duas coisas e tem que ter muita atenção no manejo. Pois é, dica importante para você, produtor, então. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques direto aqui da Expo Direto Cotrijal.